O Iraque, localizado no coração do Oriente Médio, foi duramente impactado pela presença e ações dos Estados Unidos na região. Inicialmente, o país foi incentivado a agir contra o Irã, em uma tentativa de enfraquecer o governo que emergiu após a Revolução Islâmica. Esse conflito se arrastou por cerca de 8 anos, sem que os objetivos estratégicos fossem atingidos. Anos mais tarde, os Estados Unidos voltaram suas atenções contra o próprio Iraque, utilizando como justificativa a suposta existência de armas de destruição em massa, o que culminou em uma invasão devastadora. Essa intervenção resultou em mais de 1 milhão de mortes e no saque de recursos valiosos do país. Com o passar do tempo, a dinâmica global começou a mudar, enfraquecendo a influência de Washington e abrindo espaço para novas alianças e transformações. Interessado em saber como um país pode restaurar sua autonomia e se fortalecer? Continue assistindo para descobrir. A postura intervencionista dos Estados Unidos trouxe profundas consequências para várias regiões do mundo, impondo dificuldades a muitos povos que se viram diante da expansão de seu poder. Entre os mais afetados está o Iraque, que enfrentou sérios desafios em consequência dessas políticas. Durante o período de conflito com o Irã, foi visto como um aliado estratégico, mas ao longo dos anos, acabou se tornando alvo das próprias políticas que antes o beneficiavam, com uma invasão fundamentada em alegações questionáveis. As acusações de que Bagdá possuía armas de destruição em massa serviram de pretexto para que os Estados Unidos realizassem uma invasão e uma ocupação prolongada, resultando em uma tragédia humanitária que deixou milhões de vítimas e levou à exploração dos recursos iraquianos. Porém, a população local, resiliente, iniciou um movimento para exigir a retirada das forças estrangeiras de seu território. Nesse cenário, um representante do governo destacou a crescente parceria de Bagdá com Moscou, buscando fortalecer laços estratégicos em áreas de defesa e inteligência. A expertise russa no combate a intervenções externas é vista como um recurso valioso para a estabilidade do Iraque, que precisa se proteger frente às ameaças contínuas de grupos radicais, que muitas vezes recebem apoio de potências ocidentais. A aliança com a Rússia é valorizada pelo conhecimento que o país eslavo possui no combate ao terrorismo, além de suas capacidades militares, que fazem dele um parceiro estratégico de grande importância. O Iraque busca reforçar seus laços com Moscou, motivado por interesses políticos, econômicos e estratégicos, especialmente diante das tentativas dos Estados Unidos de usar novamente o território iraquiano em disputas regionais, como o conflito com o Irã. Esse fortalecimento da parceria promete melhorar a defesa do país, além de abrir portas para o acesso a tecnologias militares mais modernas, algo essencial para um país que, por muito tempo, teve suas forças enfraquecidas por intervenções externas. O primeiro-ministro do Iraque já fez diversos pedidos para que as tropas estrangeiras deixem seu território, ressaltando a necessidade de devolver ao país a plena soberania sobre suas decisões e segurança interna. Ele argumenta que a presença contínua de forças internacionais, especialmente as lideradas pelos Estados Unidos, já não é mais justificável, uma vez que o contexto regional mudou significativamente nos últimos anos. Para ele, a saída dessas tropas representaria um passo crucial para a autonomia política e militar do Iraque, permitindo que o país tome controle completo de sua defesa e segurança. Com essa eventual retirada, o exército iraquiano se depara com o desafio de conter os grupos extremistas, que ainda possuem presença em várias áreas do território, muitos dos quais foram treinados e armados durante o período de ocupação estrangeira. Esses grupos, que continuam a representar uma ameaça à estabilidade nacional, têm raízes profundas e um conhecimento detalhado do território, o que torna a tarefa de combatê-los complexa. Além disso, a retirada das tropas internacionais deixará uma lacuna que as forças iraquianas precisarão preencher rapidamente para evitar que novas células terroristas se reorganizem. No entanto, o apoio da Rússia tem sido visto como um diferencial nesse processo. O primeiro-ministro acredita que a cooperação com Moscou é um elemento essencial para a estratégia de defesa do país.
A Rússia oferece suporte logístico, treinamento avançado e equipamentos militares de última geração, o que pode ser decisivo na luta contra os últimos focos de resistência extremista. Esse apoio também vem acompanhado de uma troca de informações de inteligência, o que fortalece as operações contra grupos insurgentes, particularmente aqueles que ainda contam com algum tipo de apoio externo. As Forças Armadas do Iraque, que incluem unidades especializadas em antiterrorismo e forças de segurança locais, possuem uma vasta experiência adquirida em anos de confronto com milícias e grupos extremistas. Essa experiência tem sido um pilar na preservação da ordem interna. Contudo, o desafio agora é modernizar e adaptar essas capacidades para enfrentar novas ameaças de maneira autônoma. A parceria com a Rússia promete acelerar essa modernização, integrando novos sistemas de vigilância, drones avançados e armamentos que permitem uma defesa mais eficaz contra possíveis ataques. Recentemente, foi anunciado que as forças estrangeiras planejam concluir sua saída do território iraquiano até o ano de 2025. Esta perspectiva, porém, carrega consigo o potencial de criar um vácuo de poder, o que pode gerar um período de tensão. A entrada de aliados russos para treinar o exército iraquiano, fornecendo suporte técnico e novas tecnologias, é vista como uma forma de mitigar esses riscos, mas também pode alterar o equilíbrio geopolítico da região, despertando reações de países vizinhos e antigos aliados ocidentais. Desde que superou os principais grupos extremistas em 2020, o parlamento iraquiano vem exigindo insistentemente a retirada total das tropas estrangeiras. Esta pressão reflete o desejo da população iraquiana de retomar o controle completo de seu território e de não mais depender de intervenções externas para sua segurança. No entanto, a retirada não tem sido um processo simples, já que os Estados Unidos, apesar de promessas anteriores, têm adiado a retirada, prolongando as negociações e o debate sobre os prazos e as condições dessa saída. A pressão por uma solução rápida aumentou consideravelmente após alguns incidentes que a população iraquiana interpretou como violações à sua soberania, reforçando o sentimento anti-intervenção. Entre esses episódios, destacam-se operações militares que ocorreram sem o consentimento explícito do governo iraquiano, o que provocou uma forte reação negativa e um apelo ainda maior pela independência nacional. Esse cenário de impasse faz com que o diálogo com os Estados Unidos e seus aliados seja cada vez mais tenso. Ainda assim, questões geoestratégicas complexas dificultam uma saída definitiva dos Estados Unidos do Iraque. O país continua sendo uma peça-chave na política do Oriente Médio, tanto para o Ocidente quanto para seus vizinhos. No entanto, as forças políticas iraquianas, especialmente aquelas com vínculos mais estreitos com o Irã, intensificaram a pressão para que a retirada seja concluída, alegando que é essencial para a estabilidade e para o início de uma nova fase de desenvolvimento no Iraque. Esse processo de reconstrução é visto como uma oportunidade de fortalecer a infraestrutura econômica e militar do país, garantindo um futuro mais seguro para sua população. Com a saída das forças internacionais, espera-se que o Iraque possa concentrar seus esforços em parcerias com potências emergentes, como a Rússia, que tem oferecido suporte estratégico. Um dos pilares dessa cooperação é a aquisição de sistemas de defesa de alta tecnologia, como o S-400, que começou a ser discutido já em 2019. No entanto, as negociações enfrentaram diversos desafios devido à pressão exercida por Washington, que busca manter sua influência sobre as decisões de segurança do país. Ainda assim, o interesse do Iraque em adquirir essas novas capacidades de defesa demonstra sua intenção de construir uma força armada autônoma e resiliente. Esse período de transição representa uma oportunidade única para o Iraque redefinir seu papel na região e estabelecer novas alianças que possam garantir sua segurança a longo prazo. A expectativa é que, com o apoio russo e uma postura mais independente, o país consiga não apenas enfrentar os desafios internos, mas também se posicionar de forma mais assertiva no cenário geopolítico do Oriente Médio, construindo uma trajetória de recuperação e crescimento.
A parceria entre o Iraque, a Rússia e outras potências emergentes tem avançado em áreas como inteligência e logística, substituindo a antiga dependência de redes ocidentais. Com o apoio russo, o Iraque busca melhorar sua vigilância usando satélites e drones de última geração para enfrentar as ameaças ainda presentes no país. Enquanto isso, as bases militares americanas no Iraque têm sido alvo de diversos ataques. Recentemente, um bombardeio atingiu uma base no oeste do país, causando baixas entre os soldados estrangeiros e ferindo outros. Esses incidentes têm se tornado mais comuns em toda a região, especialmente no Iraque e na Síria, levando a uma reavaliação da presença americana no Oriente Médio. A saída das tropas estrangeiras e a chegada de novos aliados russos podem representar um novo capítulo para o Iraque, com a promessa de mais independência e força. Se você acredita nessa mudança, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas